O Bitcoin é, após a invenção da internet, a maior criação da humanidade. Nunca estivemos tão próximos de conseguir tirar o poder financeiro mundial das mãos do governo. No momento, eles ainda podem inflacionar suas moedas fiduciárias como se não houvesse amanhã. Mas tudo isso só intensifica o processo de adoção do Bitcoin. Com algo tão inovador e disruptivo, é normal que as pessoas se questionem como funciona e o que há por trás do Bitcoin. Junto a isso, sempre vem aquela velha pergunta por parte do público leigo: quem é o dono desse negócio? Mas a verdade é que nem mesmo os Bitcoiners sabem. O Bitcoin foi criado por um usuário chamado Satoshi Nakamoto, pois foi ele que, em fóruns cypherpunk, apresentou o conceito do Bitcoin e posteriormente lançou a rede do Bitcoin. Quem foi esse cara na vida real? Ninguém sabe. Uma das teorias mais aceitas é que Satoshi, na verdade, é um conjunto de pessoas e não apenas um indivíduo. Mas este vídeo vem justamente para abalar essa ideia. A humanidade já perdeu inúmeros hackers para o suicídio. Teria sido Satoshi Nakamoto um deles? Este mini documentário é baseado em um artigo originalmente escrito em inglês, que foi postado no site Medium pelo escritor Evan Hatch. No entanto, além de traduzi-lo, fizemos adaptações para torná-lo mais compreensível para qualquer público e, sem dúvidas, torná-lo mais libertário. O link do artigo original está na descrição. Em cada nó da rede Bitcoin existe um obituário. Por meio de uma invasão nos dados de transação do Bitcoin, tornou-se possível encontrar uma imagem feita por caracteres como memorial a Len Sassaman, um homem imortalizado na própria blockchain. Len foi um verdadeiro cypherpunk, igualmente brilhante, irreverente e idealista. Cypherpunk são pessoas interessadas no desenvolvimento da criptografia para a privacidade de todos na internet. Len dedicou sua vida para defender liberdades individuais através da criptografia, trabalhando como um desenvolvedor de encriptação PGP. Além disso, desenvolveu tecnologias de código aberto na área de privacidade, bem como estudou academicamente sobre P2P, orientado pelo inventor do conceito de blockchain, David Chaum. Len foi um pilar da comunidade hacker, um amigo e um exemplo para muitas figuras históricas da segurança da informação e da área de criptomoedas. O desaparecimento de Satoshi. Segundo relatos, Len estava no caminho de ser um dos maiores criptógrafos de sua época. Entretanto, em 3 de julho de 2011, ele tragicamente tirou sua própria vida aos 31 anos, após uma longa batalha contra depressão e desordens neurológicas funcionais. Sua morte coincide com o desaparecimento mais famoso no mundo cypherpunk, Satoshi Nakamoto. Apenas 2 meses antes de Len morrer, Satoshi postou sua última mensagem: "Eu me direcionei para outras coisas e provavelmente não estarei por perto no futuro." Depois de 169 commits de código e 539 posts feitos no período de 1 ano, Satoshi desapareceu sem explicação. Ele deixou uma série de coisas incompletas, debates intensos sobre Bitcoin e uma fortuna intocada estimada em 1,1 milhão de Bitcoins. Não é de dólares, é 1,1 milhão de unidades de Bitcoin. Perdemos muitos hackers para o suicídio. Aaron Swartz, Gene Khan, Ilya Jitomsky, James Dolan. Todos eles foram infelizes vítimas da doença do século, que assola o mundo moderno e, de certa forma, foram o preço para o progresso tecnológico. Agora imagine, será verdade que o criador do Bitcoin morreu bem antes de vê-lo em seu atual estado? E se isso for verdade, o quanto pessoas como ele poderiam ter feito se ainda estivessem vivas? É complicado especular sobre a identidade de Satoshi Nakamoto, já que o assunto está rodeado de charlatões, idiotas e seres antiéticos. Por isso, é importante direcionarmos a discussão em torno dos cypherpunks originais que realmente criaram o Bitcoin. Quem quer que fosse Satoshi, ele se apoiou nos ombros de gigantes. O Bitcoin foi resultado de décadas de pesquisa e discurso acumulados dentro da comunidade cypherpunk.
Nesse sentido, Len foi no mínimo um contribuidor indireto. Ainda assim, para sabermos quem é a pessoa que usou o pseudônimo de Satoshi, é necessário saber quem realmente escreveu o código e executou o primeiro nó. Para sintetizar e executar as ideias nas quais o Bitcoin é baseado, a pessoa ou grupo de pessoas deveria ter ao menos uma combinação única de conhecimentos: experiência em chave pública, criptografia acadêmica, design de rede, P2P, arquitetura prática de segurança e tecnologia de privacidade são só alguns desses conhecimentos. Esse grupo ou indivíduo provavelmente estaria profundamente enraizado na comunidade cypherpunk e próximo às pessoas que influenciaram a criptomoeda. Por último, eles precisariam da convicção ideológica e da essência hacker para arregaçar as mangas e desenvolver uma versão real daquilo que só existia no campo da teoria. E considerando a vida de Len, há uma chance real de ele ter sido um contribuidor direto do Bitcoin. Origens. Mesmo em sua juventude, Len foi um tecnólogo autodidata, atraído em direção às criptomoedas e desenvolvimento de protocolos. Mesmo morando em uma cidade pequena da Pensilvânia, aos 18 anos, Len fez parte da Força-Tarefa de Engenharia da Internet, responsável pelo protocolo TCP/IP. Esse protocolo foi fundamental para a internet como conhecemos hoje e, posteriormente, crucial para a criação do Bitcoin. Len foi diagnosticado com depressão desde adolescente. Sempre foi uma criança muito esperta, apesar de estranha. Infelizmente, ele sofreu experiências traumáticas nas mãos de médicos psiquiatras, o que fez com que desconfiasse de qualquer ajuda em seu quadro psicológico. Em 1999, Len se mudou para a Baía de São Francisco e rapidamente se tornou um membro regular da comunidade cypherpunk. Morando com Bran Cohen, criador do Mojo e BitTorrent, Len foi um contribuidor dos lendários fóruns de discussão cypherpunk, em que Satoshi anunciou o Bitcoin pela primeira vez. Outros hackers relembram o quão inteligente e despreocupado Len era. Uma vez, Len perseguiu um esquilo em uma reunião com cypherpunks. Ainda sempre carregava consigo um vale saída da prisão, caso fosse apreendido por dirigir em alta velocidade. Um legítimo fora da lei. Em São Francisco, Len avidamente defendeu liberdades individuais e privacidade através da tecnologia e ações antipolíticas. Aos 21 anos, Len se destacou em manchetes por organizar protestos contra a vigilância do governo americano e contra a prisão do hacker Dmitry Skilarov. PGP. No início da carreira de Len, ele se tornou uma autoridade em criptografia de chave pública, a base do Bitcoin. Aos 22, ele se apresentava em conferências e fundou uma startup de criptografia de chave pública com um famoso desenvolvedor de código aberto, Bruce Perens. A startup colapsou com a bolha econômica da época, causada pelos governos. Após isso, Len ingressou na Network Associates para desenvolver a criptografia PGP, crucial para a existência do Bitcoin. Ele trabalhou no lançamento de uma PGP em 2001, em que teve contato com os melhores e os pioneiros da criptografia da época. Após isso, Len trabalhou com o inventor da PGP, Phil Zimmermann, para inventar um novo protocolo criptográfico. Quando Satoshi Nakamoto apresentou o Bitcoin, ele disse que esperava que a criptomoeda pudesse ser a mesma coisa que dinheiro, se fosse baseado na criptografia forte da PGP, a mesma desenvolvida por Len. Nas palavras de Satoshi, abre aspas, uma geração atrás, os sistemas de computador multiusuário tinham um problema semelhante. Antes da criptografia forte, os usuários dependiam da proteção por senha. Então, a criptografia forte tornou-se disponível para as massas e a confiança em uma senha não era mais necessária. É hora de termos o mesmo para o dinheiro. Fecha aspas. Hal Finney. Len Sassaman trabalhou ao lado de Hal Finney no desenvolvimento da criptografia PGP. Para quem não o conhece, Finney contribuiu muito para a existência do Bitcoin e por isso é considerado o mais importante contribuidor depois de Satoshi Nakamoto. Tanto é que muitos suspeitam que Hal Finney seja o próprio Satoshi. Alguns pontos são interessantes a serem listados. Finney foi a primeira pessoa a contribuir com o Bitcoin após Satoshi.
Ele também foi o primeiro cara a receber uma transação de Bitcoin na história, enviada de Satoshi para ele. Finney inventou o conceito de Reusable Proof of Work, que foi base para a mineração do Bitcoin. Por fim, Satoshi, em seus últimos posts, demonstrou um profundo respeito por Hall Finney. Mas, se Hall fosse mesmo o Satoshi, isso implicaria que todas as mensagens trocadas entre os dois nos fóruns e e-mails seriam falsas. Ainda, se isso fosse verdade, Finney conversava consigo mesmo anos antes do desaparecimento de Satoshi. Além disso, Finney teria que ter contribuído com o Bitcoin ao mesmo tempo que contribuiu utilizando o nome de Satoshi, mantendo tanto o seu real nome quanto o nome falso ativos na comunidade. Isso soa bastante incongruente. Remailers. Len e Finney compartilhavam uma habilidade em comum. Ambos foram desenvolvedores de uma tecnologia chamada Remailer, que é precursora do Bitcoin. Proposto por David Chaum, Remailer são servidores que mandam informações anonimamente, que foram utilizados por cypherpunks para discussões anônimas. A arquitetura do Bitcoin é muito semelhante à dos Remailers, embora a rede do Bitcoin transmita dados de transações de moedas e não mensagens. Len foi um desenvolvedor primário dessa tecnologia, se tornando um cara experiente no assunto. Ele levou essa tecnologia adiante, implementando o conceito de Remailer em sistemas com alta privacidade. Essa tecnologia não só foi progenitora do Bitcoin, quanto também foi fundamental para a formação intelectual de seus desenvolvedores. Finney argumenta num ensaio chamado Por que Remailers que essa tecnologia fundou uma economia digital anônima. Nas palavras dele, abre aspas, Remailers representam o solo para a construção de ideias, a habilidade para trocar mensagens anonimamente, sem revelar nossas verdadeiras identidades. Com isso, podemos fazer transações, apresentar credenciais e fazer acordos sem a interferência estatal ou de uma empresa. Essa tecnologia, vista com a ótica cypherpunk, pode incluir a capacidade de enviarmos dinheiro anonimamente usando um dinheiro digital. Essa é outra área em que o anonimato é importante. Fecha aspas. Foi assim que foi reconhecida a necessidade de uma criptomoeda, pagamentos anônimos, independentemente de terceiros. Mas as criptomoedas tinham muitos problemas a serem resolvidos para serem funcionais em seu início. Uma moeda digital teria que ser funcional e ser resistente a abusos. Curiosamente, Satoshi afirmou em seu segundo post sobre Bitcoin que o primeiro uso funcional da moeda foi para enviar um e-mail. Caminhos cruzados. Len encontrou-se na comunidade cypherpunk com Adam Back, CEO da Blockstream, que foi a primeira pessoa a se comunicar com Satoshi. Back foi o responsável por criar a tecnologia de Proof of Work, utilizada posteriormente como a base da mineração de Bitcoin. Len colaborou diretamente com Back, ouvindo ele como um contribuidor para seus projetos. Ambos trabalharam em inúmeros projetos de implementação de criptografia e acabaram se conectando um com o outro para a troca de informações. Um fato curioso é que o próprio Back sugeriu que Satoshi deve ter sido um desenvolvedor da tecnologia de Remailer, e como já foi argumentado, Len fez extensivas contribuições nessa área. David Chaum. Depois do ensino médio, Len trabalhou para sustentar sua família e nunca teve a oportunidade de fazer faculdade. Apesar disso, em 2004, ele conseguiu o emprego dos sonhos como pesquisador e candidato a doutorado na COSIC, Grupo de Pesquisa Criptográfica Industrial e Segurança da Computação, na Bélgica. O orientador do doutorado de Len foi nada mais nada menos que David Chaum, o pai da moeda digital, já citado aqui neste vídeo. Embora Chaum tenha lançado a base para todo o movimento cypherpunk e todas as criptomoedas, pouquíssimos podem alegar que trabalharam diretamente com ele. Alguns dos feitos mais notáveis de Chaum são a invenção do conceito de criptomoeda em seu paper de 1983, intitulado Assinaturas Cegas para Pagamentos Não Rastreáveis. A invenção da blockchain com sua dissertação em 1982, incluindo o código necessário para a criação da mesma. Inventou o primeiro sistema de caixa eletrônico com sua empresa chamada DigiCash.
Mesmo que a DigiCash posteriormente tenha falhado devido à dependência de um sistema centralizado, Chum não desistiu. Sua ideia era criar uma segunda criptomoeda capaz de oferecer uma combinação de praticidade e anonimato. Enquanto muitos viam o dinheiro digital como impossível de ser desenvolvido devido a essa tentativa de Chum, Satoshi apareceu, defendendo, antes do Bitcoin, as antigas moedas criadas por Chum. Mas Satoshi reconheceu o problema causado pela centralização desses projetos. Nas palavras de Satoshi, abre aspas, um monte de pessoas automaticamente descartou as moedas eletrônicas, considerando-as causa perdida por causa de todas as empresas dessa área que faliram desde 1990. Espero que seja óbvio que isso ocorreu apenas devido à natureza centralizada desses projetos e que a centralização os condenou. Fecha aspas. A pesquisa de Len. Len trabalhou na empresa belga até sua morte em 2011. Nesse tempo, ele acumulou impressionantes 45 publicações e 20 participações em comitês em conferências. A pesquisa de Len foi focada no desenvolvimento de protocolos de privacidade com aplicabilidade no mundo real. Seu principal projeto se chamava Pension Gate, uma evolução da tecnologia do Remailer que permitiu a recuperação de informações por meio de uma rede de nós distribuídos sem a dependência de terceiros. Coincidentemente, o Bitcoin usa uma rede de nós distribuídos sem a dependência de terceiros. Por isso, a pesquisa de Len, no mínimo, foi muito pertinente à criação do Bitcoin. O trabalho dele no Pension Gate fez com que ele focasse em encontrar soluções para o problema dos generais bizantinos, um dos maiores obstáculos para as redes descentralizadas P2P. No contexto da computação, o problema dos generais bizantinos se refere à capacidade de uma rede se manter funcional mesmo quando os computadores da rede estão comprometidos ou não são confiáveis. A importância de resolver esse problema para uma criptomoeda era crucial. Sem isso, poderia ocorrer de uma mesma moeda ser gasta duas vezes, caso conhecido como gasto duplo, ou depender de terceiros para seu funcionamento. E então, Satoshi Nakamoto chegou à resposta do problema, usando a ideia de blockchain criado por Chum. Mas uma das coincidências dessa história é que durante o desenvolvimento do Bitcoin de 2008 a 2010, Len estava cada vez mais ativo na criptografia financeira. Ele se juntou à International Financial Cryptography Association e se apresentou na conferência Financial Cryptography and Data, na qual ele também tinha uma cadeira no comitê. Mas será que Satoshi seria um cara tão ativo na academia assim como Len Sassman? Satoshi como acadêmico. Inúmeras pistas sugerem que Satoshi estava trabalhando no espaço universitário durante o desenvolvimento do Bitcoin. Essa ideia é reforçada pelo criador da Fundação Bitcoin, Gavin Anderson. Abre aspas. Eu acho que ele era um acadêmico, talvez um pós-doutorando, talvez um professor que não queria atenção. Fecha aspas. As contribuições e comentários de código de Satoshi aumentavam fortemente nas férias de verão e inverno, mas diminuíam no final da primavera e no final do ano. E é justamente nesses períodos que um acadêmico estaria fazendo ou avaliando provas. Além disso, a construção do código do Bitcoin é legítima de um artista, brilhante, mas desleixada, sugerindo uma formação acadêmica de Satoshi. Ele evitou práticas convencionais de desenvolvimento de softwares, mas apresentou um conhecimento profundo em criptografia e economia. Um proeminente pesquisador da segurança, Dan Kaminsky, quando revisou pela primeira vez o código do Bitcoin, tentou explorar 9 formas de bugs diferentes. No entanto, Satoshi já tinha previsto todos, os corrigindo antecipadamente. Nas palavras de Kaminsky, abre aspas, eu descobri belos bugs, mas toda vez que fui atrás do código, havia uma linha que abordava o problema. Nunca vi nada assim. Fecha aspas. Kaminsky ter analisado o código logo em seu início pode indicar que Satoshi e Kaminsky tenham compartilhado um conjunto de experiências e conhecimentos sobre segurança da informação. E adivinha, Len e Kaminsky já foram coautores de um artigo demonstrando métodos de ataque à infraestrutura de chave pública. Além disso, o white paper do Bitcoin foi lançado em um formato raramente visto na comunidade cypherpunk. O artigo era formatado em LaTeX.
e tinha endereços acadêmicos, com resumo, conclusão e citação MLA. Dando uma visão geral desses termos, a formatação LaTeX é muito utilizada por acadêmicos para a escrita de artigos que contêm muitos símbolos que não são possíveis digitar com o teclado. Por exemplo, para um matemático digitar a famigerada fórmula de Bhaskara de modo que fique bem formatada, é recomendado o uso do LaTeX. Já a referência MLA é um padrão de citação, semelhante à ABNT. Veja que Satoshi Nakamoto era um cara que prezava pelo rigor acadêmico, até mesmo em um artigo que ele estava publicando inicialmente para a comunidade cypherpunk. Quando BitGold foi proposto, alguns anos antes, foi em postagens totalmente sem rigor e estrutura, muito diferente de como Satoshi fez. Satoshi morava na Europa? Desde quando começou a trabalhar na Cozic, Len estava vivendo na Bélgica, e esse período corresponde ao período de desenvolvimento do Bitcoin. Coincidentemente, existem inúmeros fatos que sugerem que Satoshi Nakamoto vivia na Europa. A escolha de palavras por Satoshi remetiam ao inglês britânico, se utilizando de termos como bloody difficult, flat, maths, grey com E, além do formato dia, mês e ano, em contraposição ao formato mês, dia, ano usado nos Estados Unidos. Mas, além disso, Satoshi usualmente em seus tweets também se referia ao euro em vez da libra esterlina, o que nos faz pensar que ele morava na Europa, mas não no Reino Unido. O bloco Gênesis do Bitcoin, o primeiro de todos, também incluía uma mensagem escondida, a cópia do título do jornal The Times, que dizia 3 de janeiro de 2009, chanceler à beira do segundo resgate para bancos. O título escancarou a impressão de papel-moeda dos governos para salvar bancos de falirem como consequência da crise de 2008. Mas o detalhe importante desse jornal é que ele circulou apenas na Europa. Além disso, o The Times era largamente utilizado por acadêmicos na Bélgica, pois era um jornal com ampla disponibilidade e índice detalhado. A partir dessas informações, é de se esperar que Satoshi Nakamoto fosse um europeu. No entanto, isso é paradoxal de certa forma. Tudo indica que, para ter as habilidades necessárias para o desenvolvimento do Bitcoin, seria necessário ser um americano, devido ao conjunto de conhecimentos que influenciaram o Bitcoin. As discussões entre cypherpunks e os acadêmicos que estudavam na área eram de maioria americana. Mas vale destacar, houve diversas conferências de cypherpunks pelo mundo afora, justamente para dispersar o conhecimento concentrado nos Estados Unidos. Len Sassman foi um americano que se mudou para a Bélgica a trabalho, o que o torna um candidato perfeito ao título de Satoshi. Ainda, curiosamente, Len utilizava o mesmo inglês britânico de Satoshi em seus tweets. Como se essas semelhanças não bastassem, analisando o comportamento de Satoshi, ele provavelmente trabalhava no desenvolvimento do Bitcoin durante a noite, após chegar do trabalho. Quando se analisa o histórico de tweets de Len, vemos que eles são postados no mesmo período em que Satoshi postava seus códigos, correspondendo às horas de atividade noturna de Len. O último fator que nos leva a acreditar que Satoshi morava na Europa continental é que ele constatou que a dificuldade do Bitcoin tinha aumentado ontem, mas no horário da publicação de seu comentário ainda era o mesmo dia para americanos e moradores do Reino Unido. Logo, ele só poderia estar em algum lugar com horário diferente, na Europa continental. Parece que Satoshi não é tão irrastreável assim. Hacktivismo, a luta contra o Estado. Tanto Satoshi quanto Len tinham uma outra característica em comum. Ambos eram fortemente convictos em suas ideologias e totalmente a favor do conhecimento livre. Em uma frase conhecida de Satoshi, ele dizia, abre aspas, eu desejaria que vocês não continuem falando de mim. Talvez, em vez disso, falem sobre projetos abertos e deem mais créditos para desenvolvedores. Fecha aspas. Satoshi tinha ideias muito diferentes de seus antecessores. Chom, Stefan Brand, eCash e outros foram por outro caminho. Se utilizaram do Estado para patentear, fundar empresas de capital fechado e crescer as empresas por meio do corporativismo. Satoshi fez justamente o contrário, combateu o Estado.
E, como já não é mais surpresa para ninguém, Len Sassman também apoiou extensivamente projetos de código aberto como PGP, Mixmaster, GNU, Privacy Guard e outros, além de sua participação em grupos voluntários como o Smooth Group. Satoshi, uma vez, disse que o Bitcoin era muito atraente para o ponto de vista libertário e que poderia vencer uma batalha na corrida armamentista e ganhar um novo território de liberdade por anos. Len foi apaixonado por defender a liberdade e o conhecimento aberto, longe da intervenção estatal. Nas suas palavras, abre aspas, a busca pelo conhecimento é parte fundamental do ser humano. Qualquer tipo de restrição prévia contra isso é, em minha opinião, uma violação de nossa liberdade de pensamento e consciência. Portanto, não estou apenas esperançoso de que possamos evitar uma legislação excessivamente restritiva. Não quero ver ninguém construir uma estrutura que possa ser mal aplicada para esse propósito. Fecha aspas. Conclusões. Len Sassman e Satoshi Nakamoto. Será que faz sentido utilizar nomes diferentes um para o outro? É certo que provavelmente nunca teremos uma resposta exata para isso. Se Satoshi era um grupo de pessoas ou apenas um indivíduo muito inteligente, não conseguiremos responder. No entanto, conhecer quem foi Len Sassman e saber de toda a sua influência no meio cypherpunk foi ao mesmo tempo incrível e triste. Conhecemos, por meio deste vídeo, um cara com boas ideias, com uma capacidade incrível e com muita força de vontade para fazer um mundo melhor, um mundo em que as pessoas possam ser livres. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste saber que Len tirou sua própria vida após tudo isso. Mesmo que ele não tenha sido Satoshi, ele certamente contribuiu em muito para o desenvolvimento do Bitcoin. E ele estaria muito feliz em ver o patamar que o Bitcoin alcançou em tão poucos anos de existência. Deixamos aqui nosso mais profundo respeito a Satoshi Nakamoto e a Len Sassman. Se os dois são realmente a mesma pessoa, esse é o fim mais injusto para alguém tão brilhante. Essa é a nossa herança, essa pesquisa, essas ideias que temos, que está levando a um conhecimento que nenhum ser humano na história teve a oportunidade de ter antes. É isso que vamos passar para as gerações futuras. Precisamos ter certeza de que não estamos encurralados em um canto onde não podemos distribuir esta pesquisa para outros, e que isso não está trancado em cofres de advogados de propriedade intelectual. Eis uma mensagem do amigo de Len, Pablo S08, dono de um Hacker News, após seu falecimento. Abre aspas. Tornei-me amigo de Len, e éramos cypherpunks, co-conspiradores em uma época em que isso era uma fronteira selvagem. Estávamos reimaginando nosso mundo, criando criptossistemas que reforçariam matematicamente as liberdades que valorizávamos. Remailers anônimos para preservar a fala sem medo de retaliação. Roteadores Onion para garantir que ninguém censure a internet. Dinheiro digital para permitir uma economia radicalmente livre. Temos esquemas para descentralizar e distribuir tudo. Imaginamos ameaças complexas e esotéricas a problemas que poderemos ter um dia. Arquitetamos protocolos futurísticos para nos proteger contra essas ameaças. Tudo isso é um exercício de utopia geek, altamente acadêmico. Eu costumo me manter na linha, mas Len queria sujar as mãos. Cypherpunks escrevem códigos. Fecha aspas. Esta minissérie foi resultado da colaboração entre Leandro Brito e Baby Yoda. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.